Eu queria que vocês contassem um pouco sobre as peculiaridades desse caso, né? Porque não é um caso comum, é um caso que teve muita repercussão já pelo fato de ter ocorrido dentro de um ministério e de envolver militares das Forças Armadas, né? Qual que é as peculiaridades desse caso e quais são os principais desafios, né, para a defesa atuar nesse sentido? Perfeito. O principal desafio é porque não é usual, em tempos de paz, um crime de homicídio de militar contra militar em serviço, principalmente dentro das dependências do Ministério da Defesa. Então a gente tem, no primeiro momento, um conflito técnico entre a Justiça Militar, que já é competente, a competência aí é exclusiva, não tem como, não há de se falar em competência da Justiça Comum, mas existe um procedimento de tribunal do júri para o caso concreto. E como que isso vai ser feito, a gente vai ter que aguardar o desenrolar do juiz instrutor, até então não é uma ação ainda, é apenas um auto de prisão em flagrante, uma comunicação, está em fase de inquérito, mas a aeronáutica tem dado a devida atenção, o procedimento técnico tem ocorrido com muita técnica, e a única divergência que se tem no primeiro momento é quanto à capitulação dada pelo oficial ali no momento da nota de culpa. Ele entende que o artigo 205 caput do Código Penal Militar, e a defesa entende que é o caso de um homicídio qualificado, que seria então o parágrafo 2º, inciso 6º, porque o agente, no caso o senhor Felipe, ele se valeu da condição de serviço para perpetrar o crime, uma vez que fora das dependências do Ministério da Defesa, fora do serviço militar dele, ele não tem porte de arma. Então a arma ele só tem acesso quando em serviço. Então ele se valeu dessa condição de militar para executar o crime. E tem outro detalhe que chama muita atenção, que foi o fato do autor ele ter tentado também apontar a arma para um outro colega no mesmo dia, né? Vocês podem contar um pouco mais sobre essa questão, porque é algo que chama muita atenção, né? Olha, aqui, sim, a gente até ficou meio surpreso, porque nós não sabíamos, porque não tínhamos acesso ao auto de prisão em flagrante, aos documentos ali elencados, não tínhamos nada nesse sentido. E lá a gente descobriu que ele já fazia essas brincadeiras de mau gosto, né, com outros colegas, e que no mesmo dia ele tinha um colega dele fazendo a barba e ele foi lá por trás dele, apontou a arma nas costas dele e falou: se eu te der um tiro, você não anda nunca mais. E saiu em seguida, onde o Cauã estava sentado na sala de estar, junto com outro colega assistindo um vídeo pelo celular, de cabeça baixa, e ele deu um tiro na cabeça do Cauã e o Cauã já caiu logo no colo do amigo, ele já sem vida. Então já uma pessoa que tinha esses comportamentos de brincar com arma, com outros colegas, fazer brincadeiras que não se faz portando o armamento, como eles são treinados, né? Então a gente gerou uma surpresa na defesa quando teve esse acesso. E outra coisa que mais cedo chamou a atenção também foi a questão da preparação desses jovens, né? Que eles são muito novos e eles já têm um contato com a arma de alto poder bélico e muito cedo, né? Não sei o devido tratamento, o devido tempo necessário de treinamento, né? Eu não tenho condições técnicas de dizer como é feita essa preparação psicológica, essa maturação desse jovem, mas ele está saindo do ensino médio com 18 anos e está acessando as Forças Armadas, está tendo contato com a arma, uma 9mm, que é a arma do presente crime, muito cedo. E o que nos assusta é que o oficial que preside o inquérito, ele consigna expressamente, não foram fatos isolados. O Felipe, em diversas ocasiões, brincava com armamento. E por que então, sabendo dessa informação, o superior imediato não tomou nenhuma providência em sentido de repreendê-lo, uma vez que o militarismo é regido por pilares de hierarquia e disciplina? Ele deveria ser disciplinado. Sabendo que são jovens, principalmente o Cauã e ele, eram jovens de 19 anos, com pouca maturidade, mas quando a serviço da pátria,
ele precisa sim seguir todos aqueles princípios norteadores previstos no artigo 37 da Constituição. E eles precisam ter conhecimento, eles precisam ter essa maturidade suficiente, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra, porque são essas pessoas que servem a pátria. E esse sonho desses jovens é o sonho de outros tantos jovens. Hoje o serviço é voluntário, não é mais obrigatório. E eu tenho certeza que a disputa é muito grande. E esse fato isolado não pode ser óbvio para que outros jovens deixem de sonhar em servir a pátria. Então precisa sim ter esse controle maior, ter esse acompanhamento, inclusive com a turma do Cauã e do Felipe. Eles precisam desse acompanhamento psicológico. Foi uma baixa muito grande para aquela turma. De todos aqueles que estavam ali querendo engajar, 2 não vão mais. Um porque morreu e o outro por conta que está preso. E a prisão foi convertida, né? A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Vocês acham que isso é um sinal favorável para o entendimento que vocês estão tendo aí do caso? O que pôde perceber lá, que já inclusive pediram a expulsão dele, né? O tenente lá pediu a prisão preventiva dele para assegurar a ordem pública, porque ficou com medo de alguma fuga dele nesse sentido. Então a prisão foi justamente para garantia da ordem pública e nada mais. Porque ele vai ser expulso das Forças Armadas. Enquanto advogado, enquanto assistente de acusação, a gente nunca tem uma senda punitivista. A gente sempre tem que olhar o caso com um contexto garantista. Entretanto, as circunstâncias do caso concreto nos mostram e nos traz elementos que a prisão hoje do Felipe é necessária. É um jovem de 19 anos que estava servindo a pátria, assim como o Cauã, que teve a vida ceifada, mas era um jovem que era irresponsável, principalmente em serviço com o armamento das Forças Armadas. Antes do Cauã, um outro jovem estava na mira do Felipe. E ele também passou muito próximo de receber um disparo de arma de fogo. Então esse jovem, a gente não sabe se ele está apto a estar no convívio social. Então acredito que a prisão preventiva nesse momento é necessária, ainda que com as ressalvas de advogado criminalista que entende que o punitivismo exacerbado não é a pronta resposta social, mas no caso concreto a gente entende que os elementos levam a crer, após a leitura do auto de prisão em flagrante, após a leitura das próprias declarações do senhor Felipe, a defesa entende que a prisão preventiva, assim como foi convertida pelo juiz federal militar, ela foi convertida com fundamentos concretos, muito bem fundamentada, e é necessária no atual estágio do inquérito e da investigação. E o próprio Felipe, ele chega a falar que estava fazendo uma brincadeira, né? Então ele dá detalhes de tudo que aconteceu, né? Vocês tiveram acesso à íntegra e qual que é a avaliação que vocês fazem desse depoimento dele? Nos assusta, porque ele tenta trazer a justificativa que ele estava fazendo a brincadeira com uma arma de fogo, uma pistola 9mm, e acreditava que o carregador não tinha nenhuma munição, estava vazio. Talvez não seja esse o termo técnico mais adequado, mas ele acreditava, explicando popularmente falando, acreditava que não tinha nenhuma munição naquela arma de fogo. Um militar em serviço, 7 horas da manhã, num sábado, no Ministério da Defesa, ele portando uma arma, ele não vai portar uma arma sem munição. Ele sabia. Infelizmente, ele foi incoerente com a função dele de soldado. Ele foi incoerente com a guarda que ele deveria ter junto ao colega, o companheirismo, a disciplina, a hierarquia que ele deveria ter para com os demais superiores. E ele foi muito infeliz, ceifou a vida de um outro jovem que lutou muito. A história do Cauã é uma história muito triste, é uma história de vitória. E com 19 anos ela é ceifada, acabada, muito prematuro, tinha um futuro brilhante pela frente, tinha tudo para dar errado. Os indicadores sociais que permeavam a vida dele colocavam ele num caminho muito tortuoso,
e ele junto ao pai ali numa trajetória adversa, não, uma conduta muito vitoriosa. Concluiu o ensino médio muito novo, ingressou nas Forças Armadas Brasileiras muito novo e estava trabalhando num sábado pela manhã. A família poderia esperar tudo menos que ele fosse morto trabalhando dentro do Ministério da Defesa num sábado às 7 horas da manhã. É um tiro na cabeça, né? Que mostra que Por trás. É. Ele não viu morrer.